Os Apócrifos. A Ascensão de Isaías. Capítulo 1. E aconteceu que no 26º ano do reinado de Ezequias, o rei de Judá, o qual mandou chamar Manassés, seu filho, e o mandou chamar na presença de Isaías, filho de Amós, o Navi, profeta, e na presença de José, filho de Isaías, para revelar-lhe as palavras da justiça que o próprio rei havia visto, sobre os julgamentos eternos e sobre os tormentos no Gueena, e sobre o príncipe desse mundo e também de seus melahim, seus principados e seus poderes, e ainda sobre as palavras de fé, Emuná, do amado, que ele mesmo havia visto no 15º ano de seu reinado, quando estava enfermo. E ele entregou a Manassés os escritos, e o escriba Samãs escrevera, e os que Isaías, filho de Amós, lhe havia entregue, e também aos navis, profetas, para que fossem transcritos e confiados a ele, Ezequias, aquilo que ele mesmo havia visto na casa do rei concernente ao julgamento dos melahims, da destruição desse mundo, na vespertina dos santos e de sua saída, de sua transformação e da perseguição e da ascensão do amado. No 20º ano do reinado de Ezequias, Isaías viu palavras dessa profecia e entregou ao seu filho Josabe, enquanto lhe contava. Josabe, filho de Isaías, mantinha-se em pé diante do rei. E Isaías falou ao rei Ezequias, e não somente na presença de Manassés, dizendo: Como Hashem vive, e o Ruach fala, por mim vive, o teu filho Manassés desprezará todo a estas palavras, e com suas próprias mãos torturará o meu corpo. E Samael, Malquira, servirá a Manassés e executará todas as suas vontades, e se tornará discípulo de Belial após ter sido o meu. E muitos outros em Jerusalém e também na Judéia abandonarão a Emuná, ou a fé verdadeira, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido ao meio. Ao ouvir essas palavras, Ezequias chorou amargamente, rasgou as suas vestes e cobriu a sua cabeça de pó e pôs o seu rosto na terra. Mas Isaías lhe disse: O conselho de Samael contra Manassés está consumado. Não posso felicitar-te por isso. E naquele dia, Ezequias pensou em seu íntimo em matar o seu próprio filho Manassés. Mas Isaías lhe disse: O amado não quer que o teu desígnio se realize, e o propósito do teu coração não se cumprirá. Tal é o fim ao qual eu estou designado, logo possuirei a herança do amado. Capítulo 2. E aconteceu que após isso Ezequias morreu, e Manassés tornou-se rei, e logo esqueceu os conselhos e as recomendações do seu pai. E Samael ficou ao lado de Manassés e aderiu a todas as suas vontades. E Manassés não serviu ao Hashem ou a Elohim de seu pai, e dedicou-se ao culto a Satanás, a Satã, e também dos melahims e de suas potestades e de seus poderes. E perverteu a corte de seu pai e todos aqueles que na presença de seu pai Ezequias praticavam as palavras da sabedoria e rendiam homenagem ao verdadeiro Hashem. E Manassés devotou o seu coração ao serviço de Belial, porque um melahim, que é chamado Matancubus, é o melahim da iniquidade, o dominador desse mundo. Ora, ele se regozijava com Jerusalém sujeita a Manassés, pois, sob a inspiração, houve uma grande apostasia, e as iniquidades aumentavam na cidade. E cresciam as artes mágicas e os encantamentos e os agouros e as adivinhações, as fornicações, os adultérios, a perseguição dos justos por Manassés, Belquira, Tobia, o cananeu, por Yohanan de Anatot e Zadok, o chefe dessas obras. Quanto aos demais atos, ei-los escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E quando Isaías, filho de Amós, viu a iniquidade que estava sendo perpetrada em Jerusalém e o culto a Hasatã sujeitava seus habitantes, deixou a cidade e foi morar em Beit-Lehem, em Judá. Mas lá também havia muitas iniquidades, por isso ele se retirou de Beit-Lehem e veio estabelecer-se em uma montanha, num lugar solitário.
o profeta Miqueias, o ancião Ananias, Joel, Abacuque, Josabe e seu filho, e muitos outros fiéis que acreditavam na ascensão aos céus, se retiraram igualmente das cidades e foram viver na montanha. Todos esses estavam vestidos de saco e todos eram profetas. Não tinham nada consigo e andavam nus, e todos lamentaram com grande lamentação por causa do desregramento de Israel. E não comiam nada, a não ser as ervas do campo que colhiam nas montanhas, e cozendo-as, viviam disto juntamente com Isaías, o profeta ou Navi. E viveram por 2 anos nas montanhas e nas colinas. Após esse período, enquanto estavam no deserto, estava lá um samaritano chamado Belaquira, da família de Zedequias, filho de Canaã, falso profeta, e que vivia em Betlehem. Zedequias, filho de Canaã, era parente de seu pai. Fora este Zedequias que, na época de Acabe, rei de Israel, havia desviado 400 profetas de Baal e amaldiçoara até esbofetear o profeta Miqueias, filho do profeta amado. Mas ele próprio acabou sendo condenado por Acabe, e Miqueias foi posto na prisão com o profeta Zedequias. Encontraram-se lá com Acaziu, filho de Almerem, Elias, o tesbita, da raça de Galad, amaldiçoou Asaías e Samaria, e predisse que Asaías morreria na cama com uma doença causada por uma queda, castigo justo para um príncipe que mandara degolar os profetas de Adonai. E quando os falsos profetas da montanha de Joel, que estavam com Asaías, filho de Acabe, da montanha de Joel, entre os outros, Abquira, parente de Zedequias, quando dizia eu, os falsos profetas ouviram falar de Isaías, persuadiram a Asaías e a acreditar no Elohai de Acren, de Miqueias e de Belaquira. Capítulo 3. E Belaquira reconheceu e viu o lugar onde se encontravam Isaías e os profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Betlehem e era dedicado a Manassés, e profetizava falsamente em Jerusalém, e muitos o seguiam em Jerusalém, apesar de ser samaritano. E aconteceu que Salmanassar, rei da Assíria, veio e aos de Samaria levou cativos, e os dispersou nas províncias da Média e ao longo do grande rio Eufrates. Este, Belaquira, quando ainda jovem, fugiu e foi para Jerusalém nos dias de Ezequias, rei de Judá. Mas não andou nos caminhos de seu pai, pois temia Ezequias. Foi encontrado falando iniquidades em Jerusalém nos dias de Ezequias. E um dos servos de Ezequias o acusou, mas ele se retirou para a região de Betlehem, onde persuadia a muitos. E Belaquira acusou Isaías e os profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles com quem eles estavam profetizam contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas seriam devastadas, e contra os filhos de Judá, Benjamim, e que elas iriam a cativeiro, e também contra ti, ó majestade, que tu irás preso com ganchos e correntes de ferro. No entanto, profetizaram falsamente contra Israel e Judá. Moshe disse: ninguém pode ver a Elohim e viver, mas Isaías diz: eu vi a Elohim e ainda está vivo. Saibas, portanto, ó rei, que ele está mentindo. Isaías ousou chamar Jerusalém de Sodoma e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. E Belaquira levantou muitas mentiras contra Isaías e os profetas antes de Manassés. Mas Belial habitou o coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim, e dos eunucos e dos conselheiros do rei. E as palavras de Belaquira agradaram muito ao rei, e ele enviou seus guardas para prender Isaías. Porque Belial estava bastante irritado com Isaías, por causa das suas visões, e por causa também pelo modo como expôs a Samael. E porque através dele, a vinda do amado desde o 7º céu se tornara conhecida, e sua transformação, sua descida entre os homens. Como ele deveria ser transformado, isso é, a semelhança de homem, e a perseguição com a qual ele seria perseguido, como haveria de ser rejeitado, e os tormentos que ele iria sofrer nas mãos dos filhos de Israel. A vinda e o ensino de seus 12 emissários, e também a sua morte no madeiro, na véspera do Shabá, e que seria pendurado entre 2 ímpios, e acerca da sua sepultura. E os 12 que estarão com ele serão ofendidos por sua causa, e serão colocados guardas para vigiar o seu túmulo.
E o Melahim estará no céu no fim dos tempos. E o Melahim Gabriel, do Ruach HaKodesh, e o Arque-Melahim Michael, Miguel, descerão do céu e virão no terceiro dia para abrir o seu sepulcro. E o amado, assentado nos ombros dos serafins, virá e enviará os seus 12 emissários. E eles anunciarão a todos os povos e a todas as nações a ressurreição do amado, e aquele que crerem na sua mensagem serão salvos. E ele subirá novamente ao sétimo céu, de onde viera. E muitos dos que crerão nele falarão por intermédio do Ruach HaKodesh. E ocorrerão naqueles dias muitos sinais e maravilhas. E após isso, na véspera de seu segundo advento, os seus talmidins abandonarão a doutrina dos 12 emissários, sua emuná, seu ahavá e também a sua pureza. E haverá muitas discussões na véspera do seu último advento. E muitos naqueles dias lutarão pelos cargos sem ter a sabedoria que os tornem dignos deles. E haverá muitos anciãos iníquos e pastores oprimirão as próprias ovelhas. Os santos pastores negligenciarão seus deveres mais sagrados. E muitos mudarão a honra de suas nobres vestes de santos pelas vestes daqueles que possuem riquezas. Haverá distinção de pessoas e muitos procurarão os homens que são amantes desse mundo. Haverá também calúnias e vanglória antes da aproximação de Adonai, e de muitos será retirado o Ruach HaKodesh. E naqueles dias não haverá muitos navios ou profetas, a não ser aqui e ali, em diferentes lugares, alguns que anunciarão as grandes verdades por causa do roar do erro, fornicação, vanglória e da avareza que haverá naqueles dias. Alguns a quem se chamar servos do único, receberá esse único. E surgirá grande ódio entre os pastores e os anciãos, aí a cobiça será o sentimento dominante, pois cada um dirá apenas o que lhe for agradável aos seus ouvidos. E não farão caso algum dos navios que vieram antes de mim. E estas minhas visões também não serão levadas em consideração, pois falarão segundo ao impulso de seus corações.